Eu vou pensar aqui um comentário que eu acho muito bacana do Felipe Lima e que mostra, me parece, um pouco da ilusão de o que esse discurso gera. O Felipe comenta a seguinte coisa: 1888, parar a escravidão vai destruir a economia. 1936, salário mínimo, isso vai destruir a economia. 1966, 13º vai destruir a economia. 2024, se tirar a escala 6 para 1, adivinha? Eu vou pensar. Claro, eu estou entendendo a brincadeira retórica que o Felipe está fazendo aqui. Não é uma brincadeira tão misteriosa assim, mas eu quero pegar a coisa do 13º. 13º é um truque contábil. Em qualquer lugar do mundo, com exceção do Brasil, a gente pensa em salário como a quantidade de dinheiro que você paga, que você recebe anualmente. Aí você divide aquele salário em 12 parcelas e vai pagando de tempos em tempos. Tem alguns lugares que preferem pagar o salário a cada 2 semanas. Mas salário, se você chega na Europa, se você chega nos Estados Unidos e pergunta para uma pessoa qual o salário dela, nos lugares em que isso é de bom tom perguntar, e muitos não é, a resposta vai vir em um valor anual. Aqui no Brasil, a gente pensa em salário como uma coisa... como é que diz, mensal. E aí a gente tem essa ilusão de que nós temos um 13º salário por mês. No final do ano. Opa! A gente tem uma grande vantagem, que é uma coisa espetacular, que é um benefício que foi nos dado, quando na verdade é o seguinte: é uma lei que tira do seu salário mensal 1/12 todo mês e te dá sem correção monetária no final do ano. Do ponto de vista de grana, era muito mais negócio ter aquele 1/12 a mais todo mês, em vez de ter um 13º no final do ano. Quer dizer, aquela coisa que é vendida para o trabalhador como um triunfo, como uma vitória dele. E, na verdade, não é. Na verdade, ele está com um negócio pior. Porque se ele receber aquele 1/12 a mais todo mês e guardar e botar em qualquer tipo de investimento, ele vai ter mais em dezembro do que ele de fato tem ganhando um 13º salário. Por que eu estou falando isso? Porque como é que foi a aplicação do 13º salário? Teve um burburinho, um absurdo, isso e aquilo, em 2 anos. Aliás, não porque estava na época da hiperinflação. Em menos de um ano, aquele troço já virou um salário menor para o trabalhador. E qual o grande risco em empresas grandes dessa escala 4x3? O grande risco é o seguinte: você implementa, e aí o grande empresário, o pequeno empresário vai ter um problemaço, porque ele não tem um colchão necessariamente para segurar o punch da coisa. Mas o grande empresário, o risco implementa esse negócio e, ao final de 2, 3 anos, ele deixa a inflação comer o salário do empregado até o ponto em que ele está ganhando, por aqueles 4 dias de salário, o que ele ganhava já pelo salário diário dele. Quer dizer, no fim das contas, você deixa a inflação comer o negócio e você ajusta. De forma que você não custe mais para ele a mesma coisa do que você custava. E aí, tudo bem, você ganhou um dia de folga, mas você não ganhou um ganho, você não teve um ganho em remuneração. Então, parte desse negócio, eu sei que o pessoal está continuando aqui no bate-papo e nas redes sociais, esse tipo de preocupação vai ser, é o liberal que está do lado do patrão, que está do lado do burguês, é a burguesia querendo, indo contra os direitos do trabalhador, tudo mais. É só importante entender que o mercado, ele se ajusta a esse tipo de mudança. E o ajuste pode terminar sendo você trabalhar 4 dias, mas ganhar o salário de 4 dias. Ao final de 1 ano, 1 ano e meio, você deixa a inflação comer aquele negócio e pronto, regularizou. E de repente pode ter sido um negócio pior e você talvez preferisse ganhar o salário de 5 dias e você não tem mais aquela escolha, porque agora você só pode trabalhar 4 dias. Então,
ter essa conversa de forma mais aprofundada a respeito de como implementar isso é importante, entre outras coisas, para que o trabalhador possa escolher se ele prefere 1 dia, 2 dias a mais de folga na semana ou se ele prefere aquele dinheiro. Entendeu? Será que as pessoas têm o direito de fazer esse tipo de escolha? Me impressiona muito, me espanta muito ainda se achar no Brasil que o 13º foi uma grande conquista, quando o 13º é uma maneira de você ganhar na inflação em cima do trabalhador, tá? Flávia, Carlos. Eu queria fazer uma ponderação rapidinha antes, claro. Porque a Luciana Lima, na verdade, mandou aqui no nosso grupo interno fez uma ponderação a respeito da fala do professor. Ela diz, gente, o texto nem começou a tramitar ainda, né? As pessoas estão recolhendo, os deputados estão recolhendo assinaturas, então nada impede que durante o debate se adote aí uma postura intermediária, né? Falando do 5x2 em vez do 4x3, que na verdade a primeira bandeira do projeto é o fim da escala 6x1. Então, considerando aí o que é mais plausível, ela disse que conversou com o próprio gabinete da deputada Erika Hilton e tudo mais, e eles admitem isso. Só que eles consideram uma vitória, e aí entrando também no que o professor falou sobre essa coisa do pregar para convertidos, que esse debate seja colocado nas redes e repercuta tanto na sociedade. Porque eu também concordo com a Flávia de que esse pessoal que está na escala 6x1 não é esquerda convertida. Eu acho que você falou no começo do Central Meio aqui que, de repente, é um pessoal que vota até no Bolsonaro, né? Sim, então, claro, não acho que falar... exatamente. Tal. Mas não é um pessoal que está ali votando com a esquerda e tudo mais. Então, eles consideram que isso é um avanço para a pauta da esquerda. As mulheres estão votando na esquerda e os homens não, nessa turma ali de periferia. Pelo menos esse foi o comportamento de um percentual maior dessas mulheres periféricas, das grandes periferias urbanas, na eleição Lula-Bolsonaro. Mas, Flávia, Carlos, voltando aí para vocês. Professor. Bom, vamos lá. Luísa, você tem até... Eu concordei já com a Flávia. Então, não tem mais polêmica com relação a isso. Tem uma parcela que é 6x1 que precisa ser considerada, sim. E que eu diria para você que é desumano. Não é? Porque a maioria das pessoas ali curtem ali o seu final de semana, no sábado e domingo, se reúnem com a família no domingo e os caras estão ali sempre presos numa escala. Podemos conversar sobre isso? Sim. O processo está começando a tramitar? Sim. Mas veja, a minha ponderação é que isso se transforme numa daquelas ideias mirabolantes, não é? Que na verdade não somam nada. O Pedro deu o exemplo do 13º. Existem pesquisas feitas, enquetes na verdade, que dizem o seguinte: bom, se você tivesse 4 dias de folga, de trabalho e 3 de folga, o que você faria? Passaria com a família? Sim, passaria com a família, mas muitas pessoas dizem, arrumaria um novo emprego, trabalharia mais um dia. Então, para essas pessoas, por exemplo, a questão não é só da folga, a questão é de complementação salarial, né? Salários baixos. E se essas ideias fora do lugar, né, ideias bacanas, legais, tal, elas acabam tendo esse revés, como o Pedro colocou no exemplo do 13º, no final das contas é um tiro no pé, né? Então, a minha proposta aqui é o seguinte: as redes sociais são bacanas, etc., mas não são um bom lugar para fazer uma discussão profunda, né? Pelo próprio timing da rede social, né? Veja, ninguém aqui falou que essa mudança quebra a economia. Não foi um termo que eu ouvi o Pedro dizer, nem que eu tenha dito, nem que alguém tenha dito isso aqui hoje. Não se trata de quebrar a economia. Se trata de a gente encontrar questões que realmente sejam válidas para fazer uma atualização do Brasil, né, com o mundo que nós vivemos, né? A gente tem... O trabalhador, de uma forma geral, está sendo atropelado por uma revolução. A precarização, ela está posta. Vamos discutir isso, né? Nada impede que a gente discuta também o 6x1, né? Nada impede que a gente discuta o 4x3, mas vamos olhar
de uma forma mais ampla, vamos fazer o Congresso Nacional, fazer um debate de qualidade, finalmente, né? Porque senão a gente vai na pressão das redes sociais e daqui a pouco a gente aprova lá o 4x3 e acaba colhendo todos os efeitos, como o Pedro disse aqui. Eu não quero que uma conquista como essa, por exemplo, se transforme em zero no final das contas, né? Nós vamos avançar para isso, o mundo vai avançar para isso, a produtividade crescendo vai avançar para isso. Agora, você tem um problema no Brasil, nós ainda não avançamos em produtividade. É necessário avançar em produtividade. É o aumento de produtividade que garante salários maiores, né? A economia tem mostrado isso há muito tempo. Quem faz conta mostra isso há muito tempo. É aumento de produtividade. Bom, eu não quero bater naquela tecla surrada sempre da educação. Precisamos de educação, precisamos de educação. Claro que nós precisamos de educação, né? Agora, que tipo de educação que nós precisamos? Como que nós fazemos para aumentar a produtividade do trabalhador e esses ganhos de produtividade resultarem num maior tempo de folga para todos os trabalhadores? Eu acho que é essa discussão que a gente tem que fazer, porque senão a gente começa no sonho, né, de ter um telhado fantástico numa casa linda, mas não discutimos as paredes, não discutimos o alicerce, não discutimos nada disso, e daqui a pouco o telhado cai, né? Então, respeito todas as ponderações e tendo a concordar com todas elas. Quero dizer, elas melhoram o meu raciocínio. No entanto, a minha ponderação vamos discutir isso de uma forma mais ampla? Vamos fazer um debate nacional de verdade? Acho que a Luciana, né, que você citou, que fez uma ponderação aí na rede, ela está correta, tudo bem. Essa PEC vai permitir a gente fazer essa discussão? Se ela permitir, ótimo, né? Alvíceras pela PEC. Agora, se entrar na coisa, né, a esquerda contra a direita, né, a Érica Hilton contra o Nicolas Ferreira, né, as redes sociais pressionando, bom, é mais do mesmo e a gente não sai do lugar. Mas aí um fiador que pode, eu acho que mudar um pouco esse jogo, para variar, na política brasileira, acaba sendo o Centrão, né? E aí, eu acho que queria testar, como diz o Pedro, testar essa hipótese com você, professor. Porque agora mesmo a nossa diretora mandou aqui um link mostrando que já tem atos convocados pelo fim do 6x1 para o dia 15 de novembro em 6 cidades. É possível que o movimento cresça e é uma forma dessa pauta crescer, tomar uma proporção que mostre que, opa, peraí, tem uma força política aqui que não pode ser dada como morta, como a gente imaginou tão recentemente. E esse movimento, por mais que eu concordo com o senhor, com você, que se ficar só no barulho é pouco, não é o desejável. Mas, politicamente, esse movimento pode forçar, por exemplo, o Centrão, que não está radicalizado, a embarcar, a querer debater. Se você pegar ali a lista dos 134 que já assinaram, você tem nomes do Republicanos, do PP, do União Brasil, não tem o PL ainda, da última vez que eu chequei, mas pode ser que a pressão popular via um pedaço do problema, primeiro, tenha um efeito em causa própria, entre aspas, de mostrar que ainda tem uma pujança política, de mobilização, etc., mas também que acabe forçando uma discussão mais ampla, né? Pode. Vou fazer uma ponderação aqui. As pessoas, ultimamente, tendem a dizer que eu sou um sujeito pessimista. De fato, eu acho que eu gasto todo o meu otimismo com o Corinthians e só dura 5 minutos, né? Corinthians, nós vamos para Libertadores, professor. Otimismo, né? Vamos para Libertadores. Mas eu sou pessimista com relação a isso. Sabe por quê, Flávia? Porque esses movimentos que você está citando e que já ocorreram em vários momentos da história, eles carecem de uma questão fundamental, que é direção.
Direção. Quem é que vai dirigir esse processo, não é? Para que o Centrão se veja compelido a discutir, como você colocou, que a sociedade se veja compelida a discutir, a gente faça uma discussão mais profunda, uma discussão maior. Nós temos um grande problema de direção no Brasil, notado, ele é anterior, mas notado desde pelo menos 2013. Lembra dos movimentos de 2013? Rua, 20 centavos, agora vai, etc. A falta de direção gerou o quê? Mas será que, por exemplo, a Erika Hilton não pode ser essa personagem? Eu quero ver. Eu acho que é um momento... A direção política, ela se faz na ação. Né? Nós vamos ver com relação a isso. Agora eu volto para o meu tradicional pessimismo. Né? Eu prefiro ver a coisa acontecer antes de sair por aí dizendo, não, vai acontecer, porque elas não acontecem por força, por vontade, elas acontecem por ação. Tem uma frase que eu ouvi muito na minha juventude, certamente falei muito na minha juventude, e podem procurar, que eu devo ter até escrito isso em algum texto antigo, que é vontade política. Essa história de vontade política não é assim, não é uma questão de vontade. Não é? Eu diria para você que vontade em torno de um projeto desse, muita gente tem, precisa ser construído, e precisa ser construído com direção, precisa ser construído com debate. Bom, a Erika Hilton vai se transformar nessa direção, outros parlamentares do PT vão se transformar nessa direção, o governo federal, de repente, o vice-presidente Alckmin vai nessa direção, de repente o ministro Marinho do Trabalho vai nessa direção. Olha... Até aqui o Marinho disse que não gostou não da proposta. Exatamente. Então, a imagem recente, os sinais recentes não me permitem dizer que esses atores vão fazer desse limão essa saborosa limonada que a gente espera. Mas tudo bem, vamos... Né? A vantagem do pessimista é que vale muito a pena estar errado.